Voltei para dizer como você vai estudar para PCPR e para PCDF ao mesmo tempo. Essa é a continuação do vídeo anterior, né? Eu comecei a falar sobre o edital da PCPR, comecei a dar algumas dicas para você sobre a cobrança, sobre qual é o tipo de texto pedido lá no edital da PCPR para você que vai fazer a PCPR. E aí, nesse vídeo eu vou continuar, eu vou falar agora sobre a diferença entre o texto pedido na PCPR e para você que vai fazer PCDF, né? Que deu aí uma parada nos seus estudos, não, suspendeu os estudos, não suspenda, continue a estudar. E aqui eu vou falar qual é a diferença básica, para que você não se confunda. O Sebrasp, ele sempre pede, né, como texto, tipo de texto, o texto do Sebrasp é o texto predominantemente expositivo. O que o SESP faz de bom? Que eu sempre digo que o SESP é uma mãe. O SESP, ele traz um script, um roteiro para você desenvolver o seu texto. Então, enquanto lá na PCPR o examinador vai trazer trechos de alguns textos, né, o que a gente chama de excerto, e vai propor um tema e não vai te dar script, um roteiro, o Sebrasp, eu sempre digo, é uma mãe, porque traz para você, né, um roteiro. Então ele diz assim, olha, eu quero que você fale, por exemplo, sobre a pandemia do coronavírus, mas eu quero que no seu texto você aborde. Aí ele bota lá 2 pontos e ele diz, né, a origem da pandemia. 2, os desdobramentos da pandemia no mundo. 3, os desdobramentos da pandemia no Brasil. Então ele traz um roteiro. Esse roteiro, ele é muito interessante, por quê? Porque quando a gente propõe no nosso curso lá no Preparatório Ágora, os temas, e a gente vai trabalhar em cima de textos, né, de temas da atualidade, a gente sempre vai trazer esse script. Então, quem está fazendo a prova para o SESP, obviamente, já vai aproveitar, porque esse é o modelo, né, que vai ter. E quem está fazendo a prova para PCPR vai saber exatamente o que citar, né, como se posicionar, o que é importante falar, dizer, enfim, abordar na redação em relação àquele tema. Então, lá no nosso curso a gente sempre traz, né, material complementar, resumos, e a gente traz esse script que vai te ajudar a identificar o que é importante na discussão daquele tema que foi proposto. Então, isso é muito, muito, muito bom, porque te ajuda a refletir e, claro, a mostrar, né, para o examinador, a demonstrar para o examinador que você é um candidato que sabe quais são as principais discussões em torno daquele tema. E você fala assim, professora, mas, poxa, e como é que eu vou saber se esse é o tema? Claro, a gente, né, no curso lá no preparatório agora, a gente não promete, né, a gente não fala assim, olha, a gente vai ter o tema da prova, mas a gente tem uma tradição muito grande em abordar os temas das provas no nosso curso, mas a gente sempre diz que o mais importante é que você esteja preparado para escrever sobre qualquer coisa. Então a gente trabalha, né, principalmente como tema voltado para atualidades, a gente trabalha um grande número de temas para que você esteja preparado, mas a gente trabalha para que você, né, a gente prepara para que nenhum tema te assuste. Então isso aqui é o mais importante. Então a ideia aqui, a gente vai trabalhar com um conjunto de 10 temas que vão ser, com certeza, temas quentes, tanto para a prova, para o edital da PCDF, que vai estar retomado aí no segundo semestre, eu tenho certeza, né, o concurso, quanto para o edital da PCPR, que até já tem data prevista, vai acontecer no segundo semestre. Então é uma forma de você otimizar, você que está estudando para a PCDF e para a PCPR. Então é uma forma de você otimizar os estudos para a redação. E aqui eu lembro novamente que a redação é sempre o que separa o joio do trigo. Eu sempre digo que a redação é o que te leva à nomeação. Só um parênteses aqui, eu acompanhei, né, a gente escreve, a gente elabora recursos e no ano passado a gente fez uma grande quantidade de recursos para a Polícia Rodoviária Federal e eu fiquei impressionada com a quantidade de candidatos, né, candidatos excelentes que ficaram na prova de redação, porque a gente via, né, houve um desempenho excelente na prova objetiva, mas aquele candidato ele não se dedicou, né, à redação e aí ele perdeu a oportunidade. Candidatos às vezes que estavam nas primeiras posições dos estados e não conseguiram, né, sequer chegar ali a uma redação mediana, uma redação regular. Então é muito importante que você tenha essa consciência, tá? E vamos lembrar aqui do projeto aqui das lives no canal da professora Vivian. Se você quiser, dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, a gente vai ver aí a quantidade de adesão e a gente vai tocar esse projeto das lives, que é exatamente trazer um tema por live para falar sobre esse tema para vocês, sobre o que é importante, né? Se esse fosse o tema da prova, o que você deveria abordar naquele tema? É uma forma de você estudar bastante aí, se preparar para a sua prova discursiva. E se você quiser fazer
Se você quiser se preparar para PCPR, né, tem um link aqui, um valor inédito do nosso curso preparatório para PCPR e vai te ajudar também para PCDF, se você estava estudando e quer continuar estudando para a redação, estudando para a prova de redação, que é valor inédito de R$80 com 3 correções personalizadas garantidas no nosso curso, ok? Vou deixar o link, tá aqui, né? Então você basta clicar, basta comprar o curso, que pode ser parcelado em até 10 vezes. Eu tenho certeza de que você vai ter uma preparação excelente para a sua prova discursiva. Bom, então, o que eu queria falar do edital da PCPR? A gente, então, tem um texto dissertativo argumentativo. A banca, né, você sabe que o seu texto ele vai valer até 30 pontos. E a banca, ela não nos deixa, né, ela não deixa claro no edital a extensão do texto, tá? Então, essa quantidade de linhas. Só que eu sempre digo o seguinte, principalmente em se tratando de texto dissertativo argumentativo, você precisa elaborar um texto de, no mínimo, 20 linhas, né? Eu acredito aí que entre 25 e 30 linhas, né, seja a extensão pedida na sua prova da PCPR, na sua prova de redação, mas, né, tenha em mente que um bom texto dissertativo argumentativo, ele não é resolvido, né, com um número aí menor, né, com uma quantidade inferior a 30 linhas. Então, redige aí no mínimo 20 linhas, né, para o texto ficar melhor de 25 a 30 linhas. Mas um texto com quantidade inferior a 20 linhas é um texto que não desenvolve, que não aborda, né, que não aborda as questões fundamentais do tema, as questões principais. Então você tem que ficar de olho. E claro, essa extensão ela vai ser determinada no seu caderno de provas. Então você não traz essa previsão em edital, mas vá treinando já com essa quantidade aí de 20, né, a 30 linhas para se dar bem, né? Para não ter surpresas na prova, ok? Bom, deixa eu ver aqui porque alguns, né? Uma galera lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, vá lá, professora Vivian Barros, vai ter conteúdo exclusivo lá também. E aí eu anotei aqui algumas coisas, né? Algumas perguntinhas aqui. Só lembrando, quem vai fazer a prova de redação é quem vai, né, na PCPR, é quem vai concorrer para o cargo de investigador e papiloscopista, né? Então, só essa galera. Delegado vai ter uma peça técnica. Se depois você quiser, enfim, eu posso falar aqui sobre a peça técnica, né? Se você for fazer também a prova para delegado, mas por enquanto a gente está falando aqui de redação. Bom, e aí, sobre temas agora, né? Eu queria começar a falar um pouquinho sobre os temas. Obviamente, gente, quando a gente passar por esse período, né, de angústia, passar por esse período da pandemia, porque vamos passar, esse é um tema que vai, né, ele pode vir com força nas provas de redação, né, exatamente porque a gente ainda vai estar refletindo sobre tudo que aconteceu. E claro, existem diversas formas de cobrar o tema pandemia, o tema Covid-19, o tema coronavírus em uma prova de redação. E isso não se restringe a descrever a pandemia, a descrever países afetados, a descrever como é que foi a pandemia no Brasil. Não vai se restringir a isso. Existem muitas questões que podem ser pensadas a partir da pandemia. E aí eu quero que você comece a pensar sobre isso, tá? Que você comece a pensar, que você pegue essas dicas e já comece a ler sobre isso e, obviamente, comece também a fazer aí os seus registros, já pesquise sobre essas questões que eu vou falar aqui, porque eu tenho certeza de que vão te ajudar muito, tá? Na preparação para discursiva. Então, uma primeira questão que eu vejo muito, que pode ser objeto da sua prova de redação, é a questão que surge aí, nesse contexto da pandemia, que é a questão da garantia, né, dos direitos fundamentais. Então, principalmente essa questão do direito de ir e vir. A gente vê que em alguns estados existem medidas restritivas, tem a galera que fala que não, que isso não pode acontecer, porque é um direito, né, constitucional garantido, o direito de ir e vir, então os governos estaduais não podem restringir. Eu já até assisti a vídeo, né, de pessoas na praia dizendo que para que haja fechamento da praia, né, isso não pode ser por meio de um decreto estadual, porque a praia é competência da União. Existem várias questões em torno desse aspecto do ir e vir e das garantias constitucionais. Então, olha que interessante, a partir da pandemia a gente pode discutir sobre a liberdade de ir e vir, né? E da garantia desses direitos, dos direitos fundamentais. Então,
esse é um aspecto da pandemia, olha que interessante, que pode ser cobrado na sua prova. Então, o que vale mais nesse contexto da epidemia, né? É o direito de ir e vir do cidadão ou, né, a saúde pública, a garantia das... Então, olha essa ponderação de interesses, né? Não estou defendendo aqui nenhum ponto, só estou te dizendo o seguinte, esse pode ser o tema da sua prova, né? Em que você seja convidado a falar sobre a garantia, né, do direito de ir e vir em contexto de ameaça à saúde pública. Então esse é um tema muito interessante que pode ser cobrado para você que tem relação com a pandemia, mas, né, é algo que você pode aí já começar a ouvir as diversas vozes para formar sua opinião e, obviamente, apresentar um ponto de vista, que é o importante no texto dissertativo argumentativo. Uma coisa muito bonita que tem acontecido no contexto da pandemia é a questão da solidariedade. Então, é um segundo tema que pode aparecer na sua prova, que é, né, esse estreitamento de laços, essa solidariedade que surge aí, tanto no contexto mundial, né, no contexto global, no contexto local e as formas, né, como surge essa solidariedade no contexto da pandemia. Então, as atitudes solidárias, né, como elas surgem, por exemplo, as organizações não governamentais se comportam nesse contexto, enfim, como a solidariedade ela ajuda, né, no combate à epidemia e aí na segurança da saúde pública. Então, isso também é um tema extremamente importante que pode aparecer na sua prova. Tem um tema aqui que eu gosto bastante também, que é a questão, né, eu tenho lido bastante sobre isso, eu acho que é bem interessante, né? Já tem muita gente falando em um mundo pós-Ocidente após a pandemia. Então a gente sabe que o protagonismo até hoje, né, no mundo tem sido dos Estados Unidos, e aí de repente com esse cenário de recessão mundial, com essa ascensão da China, que já acontece há algum tempo, mas que surge agora, né, de uma forma bem mais impositiva, né, dentro do contexto da pandemia, isso pode ser o tema da sua relação. Então, o mundo, é possível, né, pensar ou refletir sobre um mundo pós-Ocidente, no contexto pós-pandemia, né? Então aí você teria que falar sobre o protagonismo dos Estados Unidos, se há de fato um declínio desse protagonismo, dessa importância, e se de fato o Oriente, né, por meio da China, assume, né, essa posição de liderança ou não, né? Ou isso ainda está muito longe de acontecer. Então isso é muito, muito interessante e pode ser o tema da sua prova. Bom, algo muito importante também é a questão da importância do investimento na ciência. Então, de repente a gente fala, né, como esse desenvolvimento da ciência no Brasil, esse investimento em ciência, ele se mostra bastante insuficiente, né, não só na ciência, mas como no sistema de saúde em geral. Então, mas principalmente esse investimento em ciência e educação, eles podem também aparecer aí, né, são pilares de uma salvação aí para esse contexto de pandemia. Então, avaliar, né, se o investimento em educação, se o investimento em ciência no Brasil, né, se esse investimento é suficiente, né, e quais são os possíveis desdobramentos disso, isso é importante também e você tem que estudar, você tem que saber falar sobre isso. E uma outra coisa, um outro tema que eu considero importantíssimo também, infelizmente, nesse contexto, esse contexto ele chama atenção para esse problema, é a questão da violência doméstica, né? A gente tem falado muito, 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 antes da pandemia, né, um dos temas possíveis para a prova da PCDF seria a questão do feminicídio, né? Que infelizmente é um problema, né, recorrente na nossa sociedade, não só no Brasil, ou em outros países, mas em razão dos últimos casos, né, do crescimento dos casos no Brasil, né, a gente fica apreensiva e a gente imagina, nós professores, que esse fosse um tema muito forte, né, muito possível para a prova de redação